Então, gente, hoje nós estamos começando uma passagem nova, o maior mandamento. Então, vamos lá. E os fariseus, ouvindo o que eles fizeram, emudeceram. Ah, era isso aqui. É, e os fariseus, ouvindo o que eles fizeram, emudeceu os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, é o grande mandamento. Tá? E nós vamos ver isso. E os fariseus, né? Então vamos começar aqui. Ouvindo dizer que ele fizera emudecer os saduceus. Então, na passagem, na semana passada, a gente estudou uma passagem que Jesus debate com os saduceus. Agora, quem é que volta para reunir com eles? Os fariseus. No mesmo lugar onde é que Jesus está? No templo. E um deles quem? Fariseu, doutor da lei. Então, a primeira coisa a gente precisa saber: quem é um doutor da lei? Alguém sabe? É aquele, como é que chama? O Que era o sacerdote. Nicodemos? Profeta. Não, Nicodemos. Sacerdote. É sacerdote? Não, É escriba. sim, escriba. Então, aqui, Júnia, não é sacerdote, porque todos os sacerdotes são saduceus. Então, nós vamos ver que fariseu é um grupo político e religioso. Então, eles têm uma diferença para os saduceus. Primeiro, porque ele aceita todos os livros do Antigo Testamento, e os saduceus só aceitam, alguém lembra? Só os quatro. Os cinco, Cinco, o Pentateuco. Pentateuco. A tradição oral, os fariseus aceitam, os saduceus não. A ressurreição dos mortos, não aceitam, o fariseu aceita. Anjo, o fariseu aceita. E o fariseu, ele era muito preocupado com a observância da lei no dia a dia. Porque como o exílio aconteceu porque eles não cumpriram a lei, então eles começaram a ter um olhar mais severo nessa observância, e isso acabava tendendo para um legalismo, por uma hipocrisia, porque você ficava muito centrado nos ritos, no fazer externo. O que que é a T mesmo? Antigo Testamento. Tem uma controvérsia se foi 40 ou 70. Sim. Aí, o que que acontece? Os fariseus, ele podia ser só fariseu, tá? Ou ele podia ser doutor da lei, é melhor desligar, que não vai parar. Doutor da lei, escriba ou mestre de Israel, que quer dizer tudo a mesma coisa. Então, o que que é um doutor da lei? Ele era um intérprete da lei de Moisés. Então, algum deles trabalhava no Sinédrio. Então, quando tinha conflitos, era chamado dúvidas entre, às vezes, disputas entre vizinhos, era chamado um escriba. Tá? Nem todo escriba ou doutor da lei era fariseu. A maioria era fariseu, mas ele podia ser saduceu, tá? Agora, sacerdote, não. Todo sacerdote é saduceu. Sim. Então, o fariseu aqui, doutor da lei, né, que estava conversando com Jesus. Então, você imagina que é um cara que é como se fosse do Supremo Tribunal, é um jurista, é, pós-doutorado, ele sabe da lei, né? Ou ele pode ser rabino,
que é o rabino? É o que ensina o outro, né? É um mestre. Mas ele não era fariseu, não. Mas ele era rabino. Ele mesmo fala: chamais-me mestre, e eu sou mesmo. Então, ele é rabino. Nem todo fariseu é rabino. Nem todo rabino é fariseu. Sim, Jesus era o único, não. Nem Todo todo. rabino judeu, ele era fariseu ou saduceu. Ah, Jesus nunca se pronunciou a favor de um ou do outro, tem tá? Então, nós vamos ver aqui, Nicodemos. O que que Nicodemos era? escrita. Mestre de Israel. Sim, fariseu e mestre de Israel. Ele era um doutor da lei. Quando a gente chega em Gamaliel, olha, fariseu, doutor da lei. Ele também era doutor da lei, né? E eles dois trabalhavam no cinema. Quando chega Saulo, né? Paulo, ele era fariseu. E aí, olha o que que ele fala. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia e criado aos pés de Gamaliel. O que quer dizer isso? Que ele era discípulo de Gamaliel. Então, o doutor da lei, que é Gamaliel, ele forma outros doutores da lei. Por isso que eu posso dizer que Paulo era um doutor da lei, ele era um escriba, entendeu? Um mestre de Israel, porque ele era discípulo de Gamaliel. Sim. E José de Arimateia, a única coisa que fala dele aqui é que ele era do Sinédrio, mas não fala, porque o Sinédrio, gente, tinha três grupos no Sinédrio, alguém sabe? É, não, sumo sacerdote não. Era o saduceu, que era o sacerdote, sumo sacerdote são saduceus. Agora, grupo é saduceu, fariseu e ancião. Então, José de Arimateia, ele podia ser de qualquer um dos três. Não tem como eu saber qual que ele é, tá? E não é falado para mim quem que ele é. Então, aqui alguns exemplos para você entender, ok? Os exemplos da Bíblia. Então, aí Ancião a aquele gente. que não tinha nenhum, que não, como é que é? É o normalzinho, assim. É Só fariseu. judeu. Fariseu. Só fariseu. Judeu, ou ele era fariseu, ou ele era saduceu. Mas ele Ou não tinha então, nenhum cargo, assim, ele não era doutor de não, nada, ele vamos era dizer assim. simples. Por Sim, exemplo, o pai. então vamos fazer assim, ó. Sempre os discípulos de Jesus. Não há declaração que ele seja de alguma coisa. Então é só judeu. Mas eles foram educados por um fariseu. Isso que eu ia falar, José, por exemplo. É, todos eles. Não, tinha sinagoga lá, algum fariseu que é uma pessoa desconhecida. Toda cidade tinha uma sinagoga que ensinava as crianças. Quem é esse fariseu? Não sei, gente. O professor primário lá, igual tem professor. E é sendo escolhido por médico, No estudo, Não, não, peraí. Quando, não, vão com calma, né? Então, a criança, toda criança, tanto a mulher quanto o menino, eles eram ensinados o Antigo Testamento. Eles sabiam o Antigo Testamento de cor. Ali tinha aquelas crianças que já eram mais espertas, mais interessadas, e aí elas seguiam os estudos, ok? E o prestígio familiar ajudava também ela a ir com a escola lá no Sinédrio, a ter um Gamaliel e tal, entendeu? Não era assim. Então tinha as duas coisas, não adiantava. Se o menino não tivesse o dom também de aprender isso, sim, mas o Gamaliel ia a Tarso também, né? Porque Paulo não ia a Jerusalém. Então, possivelmente ele rodava também. Então, vamos voltar, gente. Vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Sim, ele era professor de Paulo, ok? Ele era um doutor da lei, Paulo era aluno dele. Isso que a gente sabe, tá? E como Paulo não estudava em Jerusalém, então ele que ia até Paulo, tá? E um deles, um dos fariseus, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: vocês conseguem perceber uma certa hostilidade?
na pergunta? Alguém percebe uma hostilidade na pergunta? O Chamá-lo quê? de mestre? Não. A hostilidade onde está? Interrogou, né? Não. O interrogou era a obrigação dele. Mandamento da lei, Era por que que tem que desafiar perguntar se Jesus, ele é não? mestre? Para o experimentar. É, Porque, gente, desafiando. olha, era obrigação do Sinédrio, toda vez que parecia alguém que supostamente é o Messias, ele tinha que ser sabatinado pelo pessoal do Sinédrio. Aham. Então, interrogar não tem nada de errado. De Jesus sendo um mestre, o aluno tem direito de interrogar. O problema é para o experimentar. Assim como todas as outras vezes, né, que eles fizeram uma pergunta, foi para experimentar ele, né? Ou para experimentar, ou para ver se o pegava. Então, o evangelista deixa claro para nós que não foi um interrogar comum, né? E fora que está vindo uma sucessão de debates, né? Então, isso também mostra uma certa, não é um debate de vez em quando, está havendo uma certa hostilidade. Então, a pergunta que ele faz, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Vocês conseguem entender que quer dizer essa pergunta? O grande ou o maior, quer dizer a mesma coisa. Ele queria saber se ele estava de acordo com as leis de Moisés, né? De acordo com o que ele tinha aplicado, é isso? E aí, Se ele alguém tem estava mais? sendo coerente com, né, Moisés, com né? Moisés. Então, O alguém tem mais o alguma? grande mandamento da lei seria amar a Deus, desde lá Mandamento do- de Moisés e tudo. Então, eles querem conferir isso. Qual que é o grande mandamento? Isso aí tá Eles estão no. testando eles. Então, vamos entender, então, gente. Mandamento quer dizer entolei. Isso quer dizer qual que é o dever, qual que é a ordem, qual que é a obrigação, a maior obrigação da lei. Lei quer dizer lei mosaica. Então, lei de Moisés. Então, ele quer dizer qual que é o mais importante preceito, obrigação, dever que a lei de Moisés dá para nós. É isso que ele está perguntando de Jesus, ok? Maior. Qual que é? É. Então, Jesus respondeu. Deus se escolheu. Tirou da fora? Sim, parece. então vamos ver, gente. Calma, calma. Não vou, vão rápido assim, não. Pera aí. Então, o que que acontece? Nós temos duas respostas, tá? Eu trouxe a resposta de Marcos, porque ela é um pouco mais completa em algumas coisas, e de Mateus ela é mais completa em outra. Então, a resposta em Mateus é: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento, e ame ao próximo como a si mesmo. Esse aqui está em comum com os dois. Mas quando chega em Marcos, ele acrescenta um Shema, que Shema é o escuta. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. E aí ele segue Mateus, aqui a mesma citação, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, porém, ele vai pôr de todo entendimento e de toda a tua força. Então, existe uma diferença de Mateus para Marcos em detalhes, ok? Então, quando fala, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, isso aqui, gente, é, vamos dizer assim, é uma declaração do monoteísmo, tá? Então, só passar para cá um pouquinho, ver se eu pus aqui. Então, isso está citado em Deuteronômio, tá? Só que o verbo chamar, ele não é só escutar igual é no português. Ele é escutar e obedecer ao mesmo tempo, ok?
Então, quando fala isso aqui, ouve, ó Israel, ouve e escute, Israel. Escute e ouve, ou escute e obedeça, desculpa. Então, quando fala ouve, não é só igual a gente escutar. Atenda, né? Exatamente. Atenda É ao mensageiro. atenda, quer dizer, escuta e obedeça, Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Então, a declaração do monoteísmo, mas é interessante, porque se ele é o único Senhor, ele é Senhor de todo mundo da terra, não só de Israel. É de um monoteísmo universal. Ok? Aí nós vamos tentar entender. Isso aqui é Deuteronômio e essa segunda parte também, e só isso aqui de baixo que é Levítico. Ok? Então vamos tentar entender isso aí. Então, quando fala assim, ó, aqui nós já entendemos, é Deuteronômio 6, capítulo 4. O que é importante no Deuteronômio, gente, que é o seguinte: o povo ficou no deserto 40 anos rodando. Aí Moisés já está com 120 anos. Eles estão à porta da entrada da Terra Prometida. A geração que foi tirada do Egito já morreu, ok? Só Moisés sobrou e E Caleb. Então, eles estão lá, e esse livro, Deuteronômio, chama Segunda Lei, que quer dizer o quê? Ele reúne a nova geração à porta da Terra Prometida e faz 3 discursos. Essa declaração daqui, e ame ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, que é a segunda parte, tudo é do Deuteronômio. Então, é quando ele conta a história, os acontecimentos, relembra o que aconteceu no deserto e traz a parte ética da lei para todos aqueles que estão ouvindo. Quando nós chegamos em Levítico 19, Levítico um livro que trata do culto, vamos dizer, dos ritos de purificação, mas o capítulo 19 ele é muito usado por Jesus, porque é um capítulo que ele fala da parte ética. E daí que está, amarás o próximo como a ti mesmo. E é interessante porque lá está escrito assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então ele vincula o amar ao próximo com Deus. Com Deus, certo? Ok? Tá dando para ir aí, meninas? Então, aí nós vamos para o versículo 5. O 4 era o Shemar, né? Aí a gente vai ver a diferença, né? Porque o pensamento e o entendimento no grego é o mesmo verbo. Então, a diferença, então, que ele acrescenta as tuas forças, que está na citação do Deuteronômio, e foi omitido por Mateus. Ok? Mas a gente vai tentar entender o que é esse tanto de trem que não vai fazer, vai sobrar um bocadinho de coisa, fazer uma pequena diferença. Então, se a gente vai no grego, oração quer dizer cardia, em grego. Alma quer dizer psique. A palavra em grego não quer dizer, é psique. Pensamento e entendimento é a mesma palavra, dianoia. E forças é isques, em grego. Então, quando a gente vai ver o sentido dessas palavras, então o cardio é o centro de toda a vida espiritual e física. Quer dizer, você completo. Já a psique, ela trata mais de sentimentos, desejos, afeições. E o entendimento e pensamento é entendimento e pensamento. Mas quando chega no IRS, quer dizer tanto a sua força, o seu vigor, quanto os seus bens. Entendi. Então, quando ele fala para a gente amar a Deus, eu tenho que amar a Deus no meu coração, no meu pensamento, no meu desejo, na minha intenção e com os meus bens. Entendeu? E com toda a força de vida que eu tenho.
Esses Bens bens o quê? mesmo. Bens Bens materiais? materiais, bens materiais. Forças, tanto quer dizer vigor, força, força de vida, vigor, né? Que a gente tem, não tem uma força de vida, como quer dizer também bens materiais. Então, é tudo que você é e que você tem. É isso. Com tudo, tudo completo. Você tem que amar a Deus sem deixar nenhum pedacinho sem ceder. Se dedicar a Ele. Ok? Tem um silêncio. Mas Mateus tem um outro aspecto muito interessante, que Mateus vai falar assim, ó, disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e profeta. Então, qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Juntamos os dois. Por que que junta os dois? E se você não amar o próximo, meu Deus. Não quer saber aí, na escrita aí. Então, Isso. E por que 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 os dois foram juntar? Você acertou, mas eu quero saber por quê. Você acertou, foi. Não, Não, não. Aí já é a porque se confusão. você não ama a você mesmo, você não ama a Deus e nem ao próximo, eu acho que tem que ser tudo ao mesmo tempo. Não, sabe por que que é? Aí já é a interpretação. E o segundo, semelhante a esse, ele pôs no mesmo patamar. Semelhante. Ele pôs, olha o que que ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todo o pensamento. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. O segundo, semelhante a esse, pôs o outro do lado, junto. Também é Pôs o tipo junto. semelhante. Então ele pôs o mesmo patamar. Então, o primeiro não é amarás o Senhor teu Deus. Qual que é o maior mandamento? Amarás a Deus com todo o coração, todo o sentimento, toda a alma. E o próximo como assim? É porque juntou. Entendeu? É por isso que ela falou. E o segundo, semelhante a esse. Quando ele fala isso, ele põe os dois no mesmo patamar. Não tem esse negócio de eu amar a Deus sem amar o próximo. E não tem jeito de eu amar o próximo sem amar a Deus. Tá tudo no mesmo E não patamar. tem jeito de você amar o outro sem você se amar. E aí, por isso que tá aqui, ó. Entendeu? Tá vendo? Ele não pôs. E o segundo é esse. E o segundo, semelhante. Aí ele pôs no mesmo, mesma linha. Por isso que, apesar de perguntar qual que é o maior mandamento, ele vira, na verdade, os dois viram um só. Deu para entender isso, gente, de casa? Que isso é muito importante. Jesus, ele iguala o amor ao próximo com o amor de Deus. Por isso que João fala, não tem como você amar a Deus se você não ama o próximo que você vê. Como você pode amar a Deus que você não vê? É Entendeu? verdade, né? Tem que ser os dois juntos, né? Tem que Tem que ser. amar a Por Deus, isso é que é super fácil, né? entendeu? Amar a Deus que você não vê e não conhece é super fácil. Amar quem você conhece é difícil, mas Entenderam, gente? Então tá no mesmo patamar. Mas aí ele faz um fechamento. Desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que que quer dizer isso? Não que você tem que obedecer, né? Isso aí não tem nem dúvida. Tem que obedecer, isso é verdade. Tem um detalhe aqui que nós deixamos, sabe? Nós vamos voltar um pouquinho para ver se vocês percebem aqui uma coisinha. Olha bem, eu deixei passar e é muito importante. Olha bem, olha a pergunta que ele faz. Mestre, qual que é o meu maior dever, a minha maior obrigação na lei de Moisés? É isso que ele está perguntando. Agora, olha aqui. Qual o grande? Não, aqui, nós vimos aqui, olha, vamos voltar aqui, Renê. Ó, Onde? olha aqui. Ó, nós vimos aqui que mandamento
que é mandamento? É uma É ordem. dever, uma ordem, uma obrigação sua. E lei quer dizer lei de Moisés. Vou voltar de novo lá na pergunta. Quando ele pergunta qual é o maior mandamento que manda, mandamento, qual que é o maior mandamento, qual que é a minha maior obrigação, meu maior dever em relação à lei de Moisés? A lei de Deus, nós estamos falando da lei de Deus. Entendeu a pergunta? Aí você vai, que passou, vão na resposta de Jesus. E Jesus fala de quê? De amor, gente. Olha o choque. Isso é chocante. Ele me pergunta de Porque a lei dever e de obrigação, e Jesus fala de relação. Jesus fala de amor, de compartilhamento, de ter uma relação amorosa com Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Ele está perguntando o que que eu tenho que fazer aqui, o que que eu tenho que fazer, quais são as minhas obrigações aqui. Obrigação, dever. E Jesus fala de quê? Amar a Deus e o próximo, de relação, de amor. Entendeu? É disso que Jesus responde. Vocês estão entendendo a discrepância entre a pergunta e a resposta? Então, gente de casa, vocês conseguem entender o hiato que tem entre uma coisa é eu fazer uma coisa por obrigação, por dever. A outra coisa, Jesus falar, não, você não entendeu. É amor, Tem que é fazer por amor e relação, não por obrigação. é Amor a contato. Deus e o próximo, né? Não por obrigação, É de relação de coração, amor. né? É relação de amor entre Deus e É, próximo de amor. A relação nossa com Deus, nossa relação com o próximo. Nós não estamos falando de obrigação e nem de dever, nós estamos falando de amor, de sentimento, de relação, de compromisso, de entrega. É disso que nós estamos falando. O pessoal de casa conseguiu entender, gente, a diferença? É que eu não enxergo vocês. Eu preciso que vocês falem se vocês entenderam o quanto que eu, isso é chocante. eu entendi. Entendemos, todo mundo Perfeito, balançou a perfeito. cabeça. É E a porque eu gente não pode, enxergo. a gente pode colocar uma coisinha só que nós escutamos hoje com a Ah, Soraya. É, na verdade, tem a ver. Ela falou que uma pessoa procurou ela ontem e disse que quando ela, né, frequentando o espiritismo e tudo mais, então a coisa que ficava para ela era exatamente assim: é karma, é pagar, é compromisso, é castigo, tá. E a partir do momento que ela começou a frequentar a casa lá de Manuel, não sei se com tratamento ou o que que foi, ela mudou esse conceito. Foi isso que a senhora nos trouxe, que ela, falou assim, ela parou para refletir sobre o que, que essa pessoa falou. Eu entendi que a relação não tem nada a ver com isso, dentro do espiritismo. A relação é de amor. É de amor. É isso que a gente tem que procurar, é isso que esse espiritismo vem nos trazer e que a gente está trocando os pés pelas mãos. é Mais ou isso. menos assim. E Aí, que se a eu só, casa apresentou isso para ela. aí só explicar para você, gente, quando eu vou gravar, eu deixo só uma janela aberta e nessa janela só aparece quem fala, entendeu? Então, se vocês balançam a cabeça, eu não vejo, entendeu? Então, Entendi. aí, Vamos quando passar ele a chega. falar. Então, esses dois mandamentos dependem toda a lei afeta. Olha o que que Jesus está dizendo. A base de tudo é o amor. Então, olha como é que Jesus pôs, gente. O alicerce, que é na horizontal, o amor a mim e ao próximo, e o alicerce vertical, o amor a Deus. E tudo, as minhas decisões, os meus planos, aquilo que eu pretendo fazer, eu tenho que ter isso como alicerce. Então, se eu chego na lei, que a Bia estava falando aí, como é que é a lei no Espiritismo? É a lei de justiça e. caridade. Mas caridade Caridade. não é amor? Caridade. Pois é, mas Caridade. caridade não é amor?
É, É amor. Se você caridade é não amor. tiver amor, não é caridade. É. Então, o que que a lei está falando? É justiça, amor e amor. Então, 2/3 é amor. Então, está de acordo com o que Jesus está colocando aqui. O mais importante não é a justiça, é o amor. A base é o amor. Então, gente, olha bem, quando no nosso nível evolutivo, a gente já não tem conflitos entre uma coisa explicitamente má e uma coisa boa, correto? A gente sabe, não é? Se eu for roubar uma pessoa, se eu for caluniar, se eu for enganar uma pessoa, eu já sei que isso é errado, não sabe? Então, esse caminho é muito claro. Então, a partir daí que a gente já tem essa clareza, o desafio é outro. Eu tenho dois caminhos, nenhum dos dois é errado. Qual que eu devo escolher? Então, eu devo escolher aquele conforme o maior mandamento. E aí, eu tenho lá em Gálatas, né? Em Gálatas, 1:16, salvo engano, que Paulo fala assim: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estiver procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, quando Jesus vira aqui, ó, e fala isso para nós, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, então toda a minha ética ela tem que se basear no relacionamento amoroso meu com Deus, nessa aliança, que é chamada aliança, que é esse relacionamento de amor entre eu e Deus, o amor por mim e no amor por outro. É tudo só amor. A base é o amor, a justiça é bem depois, o amor primeiro. E você também. Está falando aqui, ó, ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar primeiro para conseguir amar o outro. E a gente é bem o contrário, né? A gente quer primeiro que seja feita a justiça, e aí Isso. depois a gente ama, né? É, A gente fala assim, por que fulano de tal fez isso com a Bíblia? A gente está buscando a justiça primeiro, antes de pensar na relação de amor. todo pensamento nosso, geralmente, ele vai para a justiça. É, Olha para E você ver, até o perdão. Para você dar o perdão, você quer que o outro te peça perdão, né? te Porque aí reconheça, né, Júlia? é isso. Aí depois você vai perdoar, pode voltar a ter um Se ele te pedir relacionamento perdão. normal? Sim, se ele não pedir também, não volta ao normal, não, É, hein? verdade. a gente tem que conversar sobre o perdão uma hora dessas, né? Que é Ah, uma então coisa bem vamos. complexa. Na hora Aí a que gente tem que andar na gente, né? Que tem o perdão que a gente acha que a gente tem a obrigação de perdoar, mas aí o negócio você perdoa pela obrigação, vai lá para sua Não, sobrinha, você está eu tenho lutando. comigo que o perdão é uma coisa íntima. O sim, perdão é tipo assim, não é para trabalhar o outro, é para trabalhar você mesmo. Porque Aí ali você trabalha dentro o de perdão. você apareceu a ferida que o outro cutucou. Então você tem, né? Você tem que trabalhar Exatamente. ele dentro de você. Se o outro vai perdoar, não vai pedir nem nada, eu sempre falo isso, a careta fica na cara de quem faz, é dele, acabou, né? Mas e o é que isso isso. mexeu lá dentro? É Esse isso negócio aí. de O Ângeles profundo me do perdão é isso despertou isso aí. aí. Não, tô super profunda. Acho que eu já individuei e vou embora. E isso tem a ver com o amor por nós mesmos, né? Então você imagina que isso aconteceu porque alguém tocou na sua ferida e você fica no ressentimento, você fica jogando ácido em cima da ferida que você tem dentro de você. Então, gente, eu trouxe aqui uns pedaços aqui do capítulo 6. Ele é muito grande, né? É Momentos de Saúde e de Consciência de Joana de Ângeles, onde ele fala assim: Jesus recomendou que o amor deve ser a pedra angular de todas as construções.
Olha o que que Joana está falando. Eu vou começar um relacionamento com a Valquíria de amizade, ou seja, relacionamento amoroso ou profissional. A base tinha que ser o amor. Tem que ser o amor. Eu tenho um projeto, eu tenho um ideal. A base tem que ser o amor. O relacionamento comigo mesmo, o meu olhar, quando eu vou olhar as minhas feridas, igual Júnia colocou aí, cadê o olhar amoroso para me olhar para minhas feridas? Para olhar para a ferida do outro também. Você está entendendo? Ela fala de todas as construções, é isso que Jesus quer falar, como esse é o fundamento dos profetas e da lei, né? Todo o fundamento de tudo é o amor. É isso que ela está falando, né? Considerou um maior, um mandamento maior e sintetizou todas as leis e os profetas no amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como si mesmo. Então é a base, é o que deve estar na estrutura dos nossos sentimentos, nossas intenções, nosso pensamento. Entendeu, gente? A gente tem que sair daí. Nessa diretriz de aspecto tríplice estão presentes todas as realizações humanas, suas ambições e metas. Então, é isso que a gente tem que mudar, gente. Quando a gente fala de uma nova criação, porque hoje os meus projetos, minhas metas, minhas realizações têm na base o egoísmo, visando interesse próprio. O que que Jesus está trazendo? Não. A base de tudo tem que ser o amor. É isso, é eu servir a Deus através daquilo que eu estou planejando. E que aquilo sirva de modo a conectar o outro e a mim mesmo numa ação de amor. Então, isso que ela fala é a diretriz, é o que devia estar nos guiando. Tá bom? O amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto. Então, gente, preservador, respeito e preservação de todas as expressões da vida. O que que vocês entendem por isso? Respeitar o quê e quem? Mas o que que significa todas as suas expressões de vida? Alguém sabe, gente? Que Deus, amar a Deus, significa respeito. Respeito, amor e dedicação A quê inteiro e a da gente. É, quê e a quem? Seria toda forma de vida existente? Forma de vida, toda forma de vida. A plantinha, É, a desde a formiguinha, natureza. a natureza, tudo é de é um Deus. todo, né? Tudo. Então, Então, o amor a Deus, se eu amo a Deus, eu tenho que cuidar da obra dele. Então, tem que ter respeito e preservação por todas as expressões de vida que Deus trouxe. É a plantinha, é a florzinha, é o animalzinho, é a formiguinha, é tudo. A água, tudo. A natureza. A natureza é uma obra divina. Eu tenho que respeitar ela. E olha o que que é mais importante: tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. Alguém entendeu isso aqui, gente? Tudo faz parte da harmonia, É, né? você entender que você faz parte da obra de Deus. Isso. Não Eu li um tem livro, mais que tudo que ele construiu ali para fazer parte do sistema dele. não só ninguém, como nenhum serzinho, É, entendeu? tudo. Tô Não pensando, é porque a formiguinha não tem a minha consciência que ela é menos e importante. não tem a minha força, né? É.
Então, Mas a de mim ele gente, pede ser consciente, sim, fazer essa tornando-se parte de forma consciente, essa consciente integração. dessa integração. Então, eu tenho respeito, eu tenho uma ação preservadora e torno o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. Então, gente, eu percebo que eu faço parte de uma teia, entendeu? Interage, né? Então, a natureza, ela é integrada, vamos dizer, uma rede vamos dizer, de interdependência. E eu passo a perceber que eu faço parte disso. Então, não sou eu e a natureza. Eu também faço parte dessa natureza. E como eu sou mais consciente, por isso eu tenho que ter respeito e preservação, que é quando Deus, lá na Gênesis, mandou o homem administrar o Éden. Administrar com essa consciência, com esse amor de Deus. É a terra, é a terra, está mandando, ó. A gente pegar essa natureza, tudo isso, sim, eu tenho mais consciência, então eu tenho mais poder. Mas esse poder sobre a natureza e tudo, eu tenho que exercer tendo como base o amor. Respeito e preservação do amor. E não igual a gente faz, a gente depreda, né? Não, mais do que isso, a gente parece um gafanhoto, né, que sai usufruindo sem importar de conservar. Gente, Vai destruindo. como é que eu diria assim? Eu estou entendendo. É Nós como se somos fosse um vândalos, né? predador, Como se fosse É, vândalos. a Sem gente vandalizar. destrói sem preocupar com o retornar, né? É assim, acabar aquilo sem pensar que existe amanhã mesmo, que a gente, como se a gente não fosse precisar novamente, né? a A gente gente passa é um por menos. olhar, É não o tem problema usar a natureza. O problema é usar com respeito, Sem preservar, consciência. sem extinguir espécie, sem acabar com todas as florestas, com tudo. Eu vou só destruindo, destruindo, entendeu, Marcelo? Eu entendo que é isso que ele está falando, né? Essa consciência do ser humano que aquilo ali é ser. O E isso é amor o ao total egoísmo, né? É o total egoísmo. que a gente só quer usufruir, né? Sem lembrar que daqui a uns anos você está voltando naquele planeta que você destruiu. Você vai voltar para cá, né? A É, gente não pensa nisso, hora Voltar para nenhuma. construir de novo. para ter as Não, consequências, né? O amor é, ao próximo é consequência daquele que se dedica a Deus, demonstrando a fraternidade que a todos deve unir por lhes serem filhos diretos que marcham de retorno ao seu seio. Então, olha o que ela está falando aqui. Todos nós estamos indo em direção a Deus, em retorno. De lá nós não saímos, fomos criados, né? Então, nós estamos agora num processo, adquirimos consciência, estamos fazendo a trajetória de retorno a Deus conscientes. Então, nós estamos indo de retorno, todos nós. Nós estamos peregrinando juntos, estamos todos indo de retorno ao seio de Deus, voltando a Deus, agora conscientes. Então, o que que ela fala? A fraternidade deve unir todos os seres humanos, porque todos nós estamos peregrinando em direção a Deus. E sem contar que a gente passa por todas as fases, né? Mineral, animal, vegetal, animal, então a gente já fez parte já foi um animalzinho, já foi uma plantinha, já foi uma pedrinha. Não, não, você não foi animal, você Estagiou, estagiou. Estágio, isso aí. Agora aqui ela está falando do amor ao próximo mesmo, de homem para homem, tá? Que esse aqui nós estamos peregrinando juntos, já consciente de retorno. E quando fala do amor a si mesmo, sem paixão ególatra, eleva-o à culminância da plenitude,
auxiliando no desenvolvimento dos ignorados tesouros que lhe jazem adormecidos. Então, o que que ela fala aqui, gente? Que o amor a si mesmo não é uma idolatria, não é a gente transformar a gente mesmo no que a gente não é. O centro do universo. Sempre, não é adorar nós mesmos acima do outro, não. É a gente procurar essa plenitude desenvolvendo os tesouros, as sementinhas divinas que tem dentro de nós. Esse amor se manifesta como forma de preservar e de dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto. Olha o que ela está falando. Esse amor a mim significa eu me sentir parte dessa natureza toda que é os filhos de Deus. Eu não estou à parte, Conjunto, não. geral. Geral, tornando-se um polo de irradiação de alegria, mas e bem, que a todos impregna, não só os seres humanos, tá? Harmonizar com o conjunto todo, é a natureza e os seres humanos. É uma harmonia. Toda a criação. Toda a criação. Então, aqui, o que que ela diz, né? Que então amar eu mesma é eu desenvolver os potenciais divinos e colaborar para essa harmonia coletiva. Ok? Nessa síntese perfeita, defronta todas as necessidades para a tua atual de existência e a solução para todos os seus problemas. Você tem um problema e não sabe como solucionar? Qual que é o maior mandamento? Se você pensar na base, você vai achar a solução. Você tem necessidade de quê? Tem relacionado com o amor a Deus, ou a mim, ou ao próximo. Então, Na olha dúvida, que você pensa no amor. Então, gente, o que que ela está querendo dizer com isso? Que a relação nossa com Deus, a aliança, quer dizer, a relação nossa com Deus, ela não pode ser de obrigação, ela tem que ser de amor. E é ela que clareia para mim todas as meus, como achar solução para os meus problemas ou atender as minhas necessidades. Entendeu? Então, por isso que é importante essa pergunta. Qual é o maior mandamento? É o que que eu tenho que me centrar, o que que eu tenho que buscar, aquilo que é essencial, o que que é o amor a Deus. Ok? Isso, Ok. gente. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa?